Olá, boa tarde. Estou... Vamos chegando. Estamos chegando então nessa primeira semana, né, de aquecimento para a jornada da psicóloga consultora. Essa semana e semana que vem teremos lives todos os dias em horários diferenciados, onde você poderá acompanhar. A gente sempre vai deixar aqui o cronograma, né? Temos já o horário de amanhã também. E logo já sai o cronograma da semana que vem para você poder se organizar, né, nesses horários, aquilo que for disponível aí, que você tiver disponibilidade, na verdade, para assistir, para acompanhar aqui no ao vivo, ok? Então sejam bem-vindas. Eu sou Candice Nascimento, para quem não me conhece, eu sou psicóloga e hoje eu ensino psicólogas a aumentarem a renda e serem donas da própria agenda com consultoria. Isso mesmo. E para a live de hoje eu trouxe um tema que é como a gente transformar, né? Como você transformar o seu conhecimento da psicologia, claro, em dinheiro. Como é que a gente faz essa transformação? Como é que a gente traduz esse nosso conhecimento, né, em renda, certo? Como é que a gente pode fazer isso? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria que, se você conhecer alguém, né, alguma psicóloga, alguma amiga que também se interessaria sobre esse tema, vai ali no aviãozinho, encaminha essa live para essa pessoa, né, para o perfil dessa pessoa, ou encaminha esse vídeo, se você não estiver vendo ao vivo, encaminha para essa pessoa que talvez isso pode ajudá-la a ter insights, a ter ideias, né, sobre como que ela pode transformar o conhecimento dela da psicologia em dinheiro, em renda para ela, né? Como é que a gente pode fazer isso? Muito bem! Bom, queria te fazer primeiro uma pergunta aí, psicóloga. Você já teve aquela sensação de que você estuda bastante, se qualifica, né? Busca muito conhecimento, tem muita experiência, mas você não consegue transformar isso em algo de valor para você, que você consiga, que esse conhecimento seja um valor para o outro também, onde você consiga cobrar por esse conhecimento, né? Você já teve essa sensação de que você já estudou tanto, já fez tantas formações, né, tantas especializações, mas isso ainda não foi retornado para você em forma de dinheiro, esse conhecimento? Pois é. Muitas psicólogas, né, inclusive na pesquisa que a gente está rodando agora para quem se inscreveu na jornada da psicóloga consultora, a gente recebe essas informações de que as pessoas às vezes não sabem como traduzir o conhecimento que tem hoje, né, em algum serviço de valor, em algum serviço, algum produto, algo que ela possa cobrar. E que ela possa, e aqui a gente não está falando cobrar por cobrar, mas cobrar um valor justo, né? Um valor de mercado, mas que ela consiga reverter esse conhecimento dela, né, em algo que dê um retorno financeiro para ela também. Então ela fica naquele emaranhado ali e não consegue enxergar alguma saída, né, para monetizar esse conhecimento que ela tem. Você está passando por um acaso aí, por uma situação dessa, psicóloga? Conta aqui pra gente, tá? Isso pode estar acontecendo com você também. A questão, e por isso eu trago esse tema, é porque eu consegui achar uma forma de monetizar o meu conhecimento e eu gostaria de compartilhar isso com você. Eu achei uma forma, não que eu não estava ganhando no momento que eu estava trabalhando, estava estudando e me qualificando, mas eu monetizei muito mais o conhecimento que eu tinha quando eu resolvi atuar com consultoria, né, atendendo empresas. Eu atendi também pessoa física, hoje já atendo bem menos, mas quando eu comecei a atender empresas, eu vi esse retorno de uma forma muito bacana, né? Tanto na satisfação dos meus clientes, quanto na minha satisfação
de vê-los bem, né, de estar ajudando as empresas, de estar ajudando os meus clientes, mas também de receber, de ser bem recompensada por essa situação, né, pelo serviço que eu estava prestando. Então eu transformei toda a minha expertise anterior, né, tudo que eu tinha de qualificação profissional, de estudos, especialização, além da minha experiência, que também ajudou nesse processo como um todo, eu aproveitei isso tudo e transformei o que era possível, né, com uma identidade corporativa e fui vender para as empresas. Então, transformei isso tudo em consultoria e hoje eu vendo essas consultorias, né, esses serviços dentro da consultoria para as empresas, certo? Então, eu tenho certeza que se você também tem conhecimento, se você percebe, né, tem essa sensação de que tem tanta coisa aí que você sabe fazer e de experiência também, você também tem condições de fazer o que eu fiz, tá? Mesmo que você nunca tenha trabalhado em empresas, porque tem algumas pessoas que resistem em cogitar, né, a possibilidade de atuar na consultoria porque nunca teve nenhuma experiência em nenhuma organização, nunca trabalhou de carteira assinada como psicóloga ou como alguém do RH, né, dentro de empresas. Mas eu te garanto que você tem expertise enquanto psicóloga, especialista da saúde mental, né, a pessoa que é especialista no comportamento humano, você tem condições de fazer essa virada de chave, né? Eu descobri quando eu estava trabalhando, né, a minha história é mais ou menos assim. Comecei na clínica, depois da clínica eu fui para consultoria, para empresas, fui trabalhar com empresas de carteira assinada e nesse momento eu comecei a investir mais na minha qualificação profissional, além das empresas onde eu estava trabalhando também investirem em mim. E aí eu fui aproveitando esse conhecimento, fui guardando na minha maleta ali de ferramentas, né, na minha maleta técnica. Fui deixando, claro, era um conhecimento que eu também aplicava no dia a dia ali nas organizações onde eu passei, né? E era importante porque isso me fez uma profissional melhor também. Então isso me deu mais experiência e eu fui trazendo isso para o dia a dia ali para as organizações. Só que teve um momento que eu comecei a pensar assim, poxa, eu tenho tanto conhecimento relacionado, né, à organização, eu contrato tantas consultorias e a gente que contrata consultoria sabe quanto que uma consultoria ganha, né? Qual é o valor de uma consultoria. Eu comecei a pensar, tá, por que eu não posso ser uma consultora externa também, né? E ser melhor recompensada ainda por todo o conhecimento que eu tinha. São condições diferentes quando você empreende, quando você tem um trabalho de carteira assinada, ok, são condições diferentes. Mas vai do que você deseja, dos seus objetivos profissionais mesmo, né? E ali naquele momento eu pensei, bom, vamos fazer essa virada de chave então. E aí naquele momento ainda eu fui conciliando meu trabalho de carteira assinada com a consultoria justamente para ir experimentando, vendo se realmente eu ia ter esse retorno, se o mercado, né, ia querer o meu tipo de serviço ali, aquilo que eu estava oferecendo, e as coisas começaram a acontecer, né? Os contratos começaram a vir, até que teve um momento que eu decidi, não, então agora é a hora, né, de fazer essa virada de chave, e aí eu fui atuar exclusivamente com a consultoria, onde eu estou até esse momento. E pretendo ficar por bastante tempo, se Deus quiser, quem sabe, né, me aposentar aí na própria consultoria. A gente fala em aposentadoria, mas, gente, enquanto a gente tiver condições de trabalhar, quando a gente trabalha por conta própria, a gente não para, né, porque é algo que dá muito prazer, é gostoso de fazer e a gente consegue conciliar, no meu caso, a minha agenda, né, com os meus compromissos pessoais e profissionais. Então, isso me dá qualidade de vida também. Quando a gente fala em aposentadoria, às vezes a gente pensa assim, vou me aposentar para poder aproveitar a vida. Nesse momento, eu estou conseguindo fazer as duas coisas juntas e isso é que é bacana, né? Porque dá para a gente fazer essa conciliação. Então, atuar com consultoria me deu essa possibilidade. Eu aumentei consideravelmente a renda e automaticamente hoje eu sou dona da minha própria agenda. Bom, a minha experiência anterior, como eu te falei, ela foi com a área organizacional, né? Eu trabalhava de carteira assinada dentro de empresas. Mas não necessariamente, né? Como eu te falei, você enquanto psicóloga clínica, por exemplo,
ou se você trabalha em alguma outra organização, em alguma outra área da psicologia, também vai poder transformar esse conhecimento que você tem da psicologia, e aí a gente traz a saúde mental, o comportamento humano, aquilo que você desenvolve ali, só você sabe muito melhor do que eu, o que você conhece, no que você tem experiência, expertise, o que você gosta de fazer, para transformar esse conhecimento em algo que possa aumentar a sua renda e que também te faça dona da própria agenda. Mas principalmente nesse primeiro momento, que possa te dar, né, que possa ser transformado esse conhecimento num dinheiro para você, numa renda a mais para você, né, que complemente aquilo que você já ganha hoje e que daqui a pouco lá na frente você pode decidir por atuar exclusivamente com ela. Isso também é uma possibilidade, certo? E viver, inclusive, uma vida mais próspera, né? Eu acho que esse é o nosso maior objetivo. A gente quer ajudar o outro com o nosso conhecimento, a gente quer ajudar as empresas e os profissionais que estão lá dentro com o nosso conhecimento, mas nós desejamos também ter prosperidade na nossa vida, viver feliz, realizada profissionalmente, porque isso acaba repercutindo nas relações que a gente tem ao nosso redor. Então você tem a faca e o queijo na mão. Né? Basta você tomar essa decisão, decidir o que realmente você quer, né? E trazer, se você decidir, claro, tornar o seu conhecimento um serviço para consultoria, decidir trazer isso para você, né? Transformar esse conhecimento a seu favor. Mais do que deixar ali só como um conhecimento, algo que você vai agregando ali no seu trabalho atual, mas que você eleve o seu nível nesse sentido também, em ter um retorno financeiro maior sobre tudo aquilo que você já investiu ou que já investiram em você, ok? Bom, eu tomei essa decisão há um tempo atrás, como eu falei para você, né? Você também tem condições de tomar essa decisão hoje. Eu honro, né, e respeito toda essa minha trajetória profissional até o momento que eu fiz a transição exclusiva para consultoria. Por quê? Porque tudo que eu caminhei, né, desde o meu primeiro dia de trabalho ali, oficialmente, né, toda essa minha trajetória profissional, a minha experiência, ela me transformou, ela foi construindo na pessoa que eu sou hoje, me construindo assim. Né? Hoje, claro, depois do momento que eu fiz a transição de carreira para consultoria exclusivamente, eu vou fazendo esses ajustes no meu perfil, porque tem coisas que a gente precisa adequar à realidade atual, né? Mas eu respeito e honro muito toda essa experiência anterior que eu tive, mesmo que eu imaginava que talvez eu pudesse ser melhor recompensada naquela época, mas hoje estou colhendo esses frutos. Então é uma escolha que a gente faz, né? Querer decidir, né, atuar com a consultoria para aumentar o valor do nosso conhecimento, o retorno sobre o valor do nosso conhecimento, ou não, né? Se manter onde você está. Então você pode escolher, ok, eu estou assim hoje, né? Mas eu quero continuar assim, colhendo os frutos que você está colhendo hoje. Talvez você prefira continuar assim, colhendo esses mesmos frutos. Mas talvez você pretenda algo a mais, né? Talvez você queira transformar esse seu conhecimento num serviço de maior valor para você, para colher esses novos frutos, né? Aumentando a sua renda com o conhecimento que você tem. Então isso está nas suas mãos e é bem importante pensar sobre isso nesse momento. É você quem escolhe, tá? É você quem escolhe. O grande cuidado aqui, quando eu escolho atuar com a consultoria, né, eu quero transformar esse conhecimento que eu tenho em consultoria, é de repente, eu pegar tudo que eu quero e eu sair oferecendo tudo de uma forma desorganizada, né, não orientada aí para as organizações. Às vezes eu tenho um curso específico de uma área, daí tem uma outra de outra área, e aí eu penso, não, isso tudo aqui eu posso usar em empresa, então vou oferecer tudo. Talvez esse não seja o melhor caminho para começar, né? Aqui é importante pensar sobre isso também. Então, como é que você pode transformar o que você tem? Dá uma olhada, né? Faz uma triagem aí das suas atividades, daquilo que é importante ou daquilo que você tem mais conhecimento, né, dentro dessa sua expertise, dessa sua experiência,
o que a empresa vai melhor aproveitar isso? Não que você precise oferecer um serviço só, trabalhar num nicho só de consultoria, não é nesse sentido, mas que o seu portfólio ele seja bem assertivo, né? Por exemplo, vamos usar o meu exemplo aqui. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, saúde mental e qualidade de vida. Para mim, tá muito claro que não dá para separar, né? A gente precisa ter qualidade de vida no ambiente de trabalho. Se eu não tenho qualidade de vida, eu não vou ter saúde mental, automaticamente, às vezes eu não me desenvolvo também. As coisas têm que se encaixar. Não é a qualquer custo que eu tenho que trabalhar, né? Isso está muito claro, assim, na minha filosofia de vida, na minha forma de ver a vida, inclusive no método que eu trago para mim, que eu fui construindo aí da minha consultoria. Então, eu entendo que essas 3 áreas, elas se conversam bastante, né? Um profissional, e a gente tem pesquisas que falam sobre isso, ele melhor se desenvolve ou ele se engaja melhor dentro daquela organização, né? Ele se engaja melhor ali nos processos, no seu trabalho, né? Ele produz melhor, então ele se desenvolve melhor quando ele tem saúde mental, quando ele tem qualidade de vida. Então, o meu pacote no meu portfólio é dentro dessa linha, né? E quando eu falo de desenvolvimento de pessoas, é desenvolvimento de carreira, né? É trabalhar toda essa situação ali que eu posso desenvolver o colaborador. Trabalhar o clima organizacional que tem relação com a qualidade de vida, né? Então, todas essas vertentes, elas vão para a mesma direção. Agora, se eu fosse trabalhar coisas muito diferentes, talvez isso não ficasse tão compreendido pela empresa que me contrata, né? Então a importância da gente ser cirúrgico ali na hora da gente colocar ou fazer a triagem do conhecimento que você tem e entender desse conhecimento que eu tenho que melhor se adere aí à organização e como que eu posso fazer essa costurinha ali, né? Colocar uma pitada de uma área, depois de uma outra área, mas que tenha relação, né? Que elas tenham uma convergência, elas se conversam, né? Como que eu posso oferecer isso para as empresas? E aí definir, ok, eu vou trabalhar nessas áreas aqui, eu vou oferecer serviços específicos nessas áreas aqui. Se a gente não olha para esse nosso portfólio de serviços, se a gente não olhar fazendo essa análise crítica, a gente acaba sendo mais uma na multidão, sabe? Às vezes a gente não se sobressai porque a gente não é especialista em nada e conhece tudo e quer resolver tudo. A gente nem sempre pode resolver tudo, né? Tem coisas que nós não somos tão expertos quanto outros profissionais. Então é importante a gente se apropriar e oferecer aquilo que realmente a gente tem condições de ajudar aquela empresa e ajudar na solução daquela organização, certo? Então, isso é um ponto bem importante e é essencial para que você não se perca aí na multidão das consultoras, né, dos consultores de uma maneira geral, que você tenha alguma especialidade, que você seja especialista em algum item, em alguma coisa ali específico, tá? Isso é bem bacana, porque senão, se a gente se perder muito nesse sentido, as coisas, né, vão enfim, a gente não consegue ter resultado, na verdade, sabe? A gente não consegue se destacar nesse mercado. Então, se você tem muita formação, se você tem conhecimento, faça essa triagem para que você possa organizar isso de uma forma clara no seu portfólio, que a empresa ela consiga entender exatamente qual é a solução que você propõe ou quais são os problemas que você resolve, que você pode resolver para ela. Ela vai te contratar para isso. A empresa ela não te contrata se ela não tem alguma coisa que está doendo ali no pé, né? Ela não vai te contratar só porque agora eu quero fazer diferente. Salvo algumas organizações, talvez, que estejam sempre buscando a melhoria contínua e tudo mais. Mas, gente, mesmo as grandes empresas, aquelas que já estão evoluídas, né, em termos de contratação de consultoria, que trabalham no desenvolvimento das pessoas, que trabalham em saúde mental, mesmo essas, elas têm algum motivador por trás.
nem que seja estar no mercado de uma forma mais competitiva, às vezes não é um problema específico, mas ela precisa garantir que ela se mantenha no mercado de forma competitiva, e aí tem o ESG aí que a gente está falando bastante, né? Então, é bem importante a gente entender que a nossa solução, né, os seus serviços, eles precisam de alguma forma resolver algum problema ou alguma necessidade daquela organização. Se não oferecer, não vai ter demanda, então você não vai ser contratado. Não adianta daí investir nisso, tá? Então dá uma pesquisada aí no mercado, veja o que você pode fazer para de fato agregar valor para aquela organização ali, tá bom? Isso é legal. Bom, o importante aqui também é o seguinte, gente, você lembre, né? Você tem a faca e tem o queijo na mão. Tendo a faca e o queijo na mão, né? Vamos entender aqui que o conhecimento, né, é aquilo que você realmente tem, é o queijo, né? O conhecimento, a sua experiência, as suas formações, enfim, tudo que você tem de expertise é o queijo. A faca é o instrumento que você tem para cortar esse queijo, para transformá-lo em dinheiro, para transformá-lo em retorno financeiro para você. Então é a decisão que você toma para atuar com consultoria, é cortar esse queijo. Agora, a forma que você corta esse queijo é que vai fazer toda a diferença na sua imagem, no mercado de trabalho, né? E claro, consequentemente no sucesso do seu negócio. Por isso é importante, né? Quando você estiver fatiando esse queijo, faça essa triagem, organize o seu material de uma forma bem clara, assertiva, objetiva, que possa ter, né, interesse aí pelas organizações, tá? Então você tem a faca e o queijo na mão. Agora, tudo vai depender da forma como você corta esse queijo, como você transforma esse conhecimento, então, em consultoria. E como eu te falei, dá uma olhada em tudo, não queira atirar para tudo quanto é lado, porque isso não vai funcionar, senão passa a impressão, inclusive, de faz tudo, mas não faz nada, porque não me apresentam uma solução específica para nada, nem um serviço específico para nada. E aí parece que a pessoa realmente, a consultora assim, tá atirando para tudo quanto é lado, né? Aonde ela acertar, ela vai caminhando. Então isso também não é legal, essa é uma imagem que não é muito positiva quando a gente fala em mercado de trabalho. Por isso é importante você fazer todo esse processo de triagem, que é o passo essencial aí para o sucesso do seu negócio, né? Para as outras fases da sua construção da consultoria. Isso tudo você pode fazer, como eu te falei, em paralelo com o serviço atual, né? Vai transformando esse conhecimento em retorno financeiro para você, mas em paralelo com o que você já faz hoje, porque assim você vai sentindo também como sentindo os benefícios de aumentar a sua renda. E aí futuramente, se você realmente entender que a consultoria é o melhor caminho para se continuar trilhando, você vai fazendo essa transição, mas de uma forma gradativa, com os pés no chão. Isso também é bem importante, tá? Então isso você fazendo já essa conciliação, trazendo a consultoria, né, para o seu dia a dia, conciliando com as outras áreas de trabalho que você tem ou com a atividade atual, você já vai sentindo isso e dessa forma você já vai aumentando a sua renda, ou vai transformando já o seu conhecimento em retorno financeiro para você. Às vezes muito maior do que você imaginava, porque às vezes a gente acha assim, né? Quando a gente não conhece, às vezes a gente entende que o que eu tô ganhando agora é o que o meu conhecimento pode me dar, né? É aquilo que eu consegui transformar em monetizar, né? O conhecimento que eu consegui monetizar é daquela forma ali. Só que quando a gente conhece essa possibilidade da consultoria, que a hora de trabalho ela é um pouco mais alta do que outros serviços, você vai começando a perceber que existe, né? Tem uma outra forma aí de monetizar muito mais esse seu conhecimento de uma forma justa, né? Você não está passando a perna em ninguém, você não está enganando ninguém, você está fazendo isso de uma forma justa, porque isso, inclusive, quando a gente fala de hora de consultoria, está contemplado num documento que está lá no site do CFP, disponível para todo mundo que quiser pesquisar,
certo? Gente, então é por aí, eu acho que a gente precisa pensar nisso quando a gente fala em transformar o nosso conhecimento, né, em dinheiro, né, monetizar melhor esse nosso conhecimento. Essa condição é possível, só vai depender de você. Então você tem a faca e o queijo na mão e a decisão de cortar esse queijo, né, de transformar esse queijo nesse conhecimento monetizado é só sua. Essa decisão é sua. Muito bem, gente, mas para finalizar aqui o nosso papo de hoje, dessa live, eu também gostaria, para te ajudar nesse sentido, de te convidar então para a jornada da psicóloga consultora. Essa jornada, ela contempla aí 3 aulas exclusivas, tá? Totalmente gratuitas e online, onde você vai receber o material e o caminho, né? Todo o conteúdo ali da aula nos vídeos, sobre o caminho para você aumentar a renda e ser dona da própria agenda com a consultoria, né? Em detalhes, em mais detalhes. Só que acontece que essa aula é para um grupo fechado de psicólogas, não vai ser disponibilizado nas redes sociais. Então é muito importante, se você tem interesse, né, em monetizar o seu conhecimento aí, transformando ele em consultoria, é bem bacana que você faça inscrição agora no link que está aqui na bio do Instagram, tá? Faça a sua inscrição lá e você vai receber todas as informações aí dos próximos passos para a jornada da psicóloga consultora, que vai acontecer de 27 a 31 de março. Então não perca aí a sua chance de se desenvolver melhor nessa área, de conhecer um pouco mais esse caminho, né, que pode transformar o seu conhecimento em dinheiro, em renda maior para você, ok? Então pensa sobre isso e já vai agora ali no link da bio e inscreva-se, tá certo? Gente, amanhã nós temos live novamente, amanhã será às 11 horas da manhã, então já tem a programação aqui no Instagram também, mas só para te lembrar que amanhã às 11 eu estarei por aqui com outro tema. Ok, gente? Um grande abraço, uma ótima tarde para vocês.